Olá, queridos internautas, sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro dessa sexta-feira. Olá, Georgina, seja muito bem-vinda. Então, queridos irmãos, iniciamos um novo mês, dezembro, último mês do ano, e, como de costume, convidamos a todos que nos sigam nas nossas plataformas do Facebook, site, onde disponibilizamos todas as nossas atividades, com os horários, e as nossas palestras, elas são gravadas, ficando disponibilizadas no Facebook, no YouTube e no Instagram. Vamos agora ouvir uma página evangélica para que possamos nos preparar para o encontro desta noite. Escolhemos então do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 20, com o subtítulo A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. E isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade, tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Todavia, não vamos ler toda a mensagem, porque ela é bastante longa, mas continuando, nós, o espírito que nos deixou essa mensagem, em Paris, 1863, é François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot. Mais adiante, então, ele nos diz assim: em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem guiá-lo à ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Mais adiante, então, ele nos diz: todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa evolução vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação deste espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. Então, com as mentes interconectadas, num único pensamento e sentimento, mentalizando a imagem meiga e serena de Jesus, fazendo-nos o convite inolvidável: vinde a mim, vós que sofreis e estáis fatigados, pois que eu vos aliviarei. E que cada um de nossa casa busquemos aquilo que temos de melhor,
contribuindo dessa forma com esse grande campo magnético que se forma nesse instante, por onde transitam forças espirituais poderosíssimas. Senhor da vida, que as tuas vibrações doces e amorosas nos envolvam, pacificando nossos corações. Sejamos instrumentos dóceis da vontade do Pai, amparando e consolando nossos irmãos, seguindo como modelo. Abençoa-nos o propósito de servir no bem e concede-nos a luz necessária que nos conduza ao caminho da verdade. A amorosa equipe espiritual, pedimos inspiração, amparo e proteção. Que a paz e a harmonia permaneçam em nós. Assim seja. Então, nós temos aqui a nossa amiga querida Georgina Valente. Ela é trabalhadora da Sociedade Espírita Obreiros do Senhor. E ela vai desenvolver um tema bem interessante. Ela vai nos explicar esta conexão com a felicidade, não é mesmo, Georgina? Então, te passo a palavra. Vamos tentar, Ione. Na verdade, todos nós queremos ser felizes, né? E agradecemos o convite sempre gentil e amoroso desta casa. Agradecemos a ti, na pessoa que representa a equipe que coordena os convites. Agradecemos, então, a oportunidade e damos o nosso boa noite a todos aqueles que vão nos ouvir. Desta forma, então, meus amigos, nós vamos ficar alguns momentos pensando sobre essa conexão com a felicidade. E quando a gente fala em conexão, a gente lembra de internet, né? Desse mundo virtual onde nós nos encontramos, esse mundo que nos favorece conexões importantes. Para se fazer uma conexão a nível da internet, pelo computador virtual, nós precisamos de uma senha, de um link. E esse link e esta senha, né, essa conexão, é um ato e efeito de nos conectar, de ligar ou de unir, né? Então, nós unimos, nós nos ligamos com aquele link que vai nos favorecer aquela conexão. De forma que, quando nós pensamos em felicidade, nós pensamos que deve ter um link especial, já que a felicidade ela é tão complexa e tão subjetiva. Então, a gente pensa assim, neste momento marcado de tantos desafios que a nossa Terra, de provas e expiações, enfrenta, com guerras, nessa questão que desafia a nossa fé. Como, então, falar nessa palavra felicidade? E ainda que existe um link, esse estado de bem-estar que todos nós queremos, esse contentamento, parece assim um luxo inatingível, no meio de tantas adversidades, de tantos problemas. No entanto, a busca pela felicidade, ela é inerente ao ser humano e ela pode se manifestar e se manifesta mesmo nos momentos difíceis. Porque toda vez que nos sentimos felizes, é só nós observarmos a nossa caminhada aqui. Quando nós estamos no período feliz, a nossa vitalidade, a nossa vontade de viver, a nossa disposição e motivação para a vida aumentam. E toda vez que nós nos sentimos envolvidos por esses principais hormônios, que é dopamina, serotonina, ocitocina, endorfina, nós nos sentimos, então, que estimulamos todo o nosso organismo
para a felicidade desejada. Mas aí a doutrina espírita, já lá no Evangelho, já nos abre aquele leque, né, que foi lido, importante de reflexões. Mas nós vamos iniciar pela questão 920 do livro. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Então, aqui começa a tirar o chão dos nossos pés. Porque o nosso propósito é fazer uma conexão com a felicidade. Então, por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Então, os Espíritos já estão nos dizendo que nós estamos num mundo de prova e que a completa felicidade na Terra não existe. Mas também tem lá, na frase seguinte, dele, porém, depende a suavização de seus males. E aqui abre para nós um leque de conexão. E o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, se é possível ser feliz e suavizar os nossos males, é importante, então, que nós possamos entender como nos conectar com esse bem-estar. No capítulo 5, a felicidade não é deste mundo, onde a Ione já nos brindou. Não obstante, não se deduza das minhas palavras que a Terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária. Não, por certo. Porque do progresso realizado, podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro. E das melhoras sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. Se hoje nós já temos um progresso, né, aqui já comentando as palavras do Evangelho, se nós hoje já temos um progresso adquirido para os homens de nossa época, então vamos pensar nas melhoras sociais que poderão vir quando imperar aqui na Terra um mundo bem melhor do que esse de provas e expiações, onde nós, os homens, estaremos voltados todos para o bem e para o amor. Aí termina esse parágrafo que nós retiramos do Evangelho, que essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelam. Então, a felicidade, na nossa reflexão, não depende apenas de circunstâncias externas, mas também da nossa capacidade de encontrar um significado e propósito para a vida. Então, é possível cultivar a felicidade mesmo em meio às dificuldades que enfrentamos aqui, através de sentimentos de gratidão, já que sabemos que somos seres espirituais, imortais. Vamos viver a espiritualidade. E vivendo a espiritualidade, vamos dar um sentido às nossas vidas. Isso é nos linkar, isso é conexar com a felicidade. É cultivar amizades, amores, é buscar a religião, os grupos de estudo, a prática de intercâmbio com os espíritos nas atividades mediúnicas. Quantas benesses recebemos com os encontros que fazemos, que nos alertam, que nos educam, que nos mostram por que devemos modificar as atitudes e o quanto representa estar aqui na Terra, aumentando-nos a responsabilidade. Então, a felicidade é um caminho que a gente constrói. Ela não é um estado estático, permanente, mas ela é um processo contínuo, uma busca, uma construção. Ter olhos de ver, ter ouvidos de ouvir. É importante celebrar as pequenas conquistas
e encontrar alegria nos momentos mais simples do dia a dia. A semana passada, mais ou menos, acredito sim, foi a semana passada, nós fomos realizar uma palestra em Sapucaia. E naquele dia, coincidentemente, a nossa filha nos deu a responsabilidade de buscar os nossos netos. Um na escola infantil, a creche, e a outra já na escola regular. Então, nós tivemos, e ela iria ficar no trabalho um tempo maior e não poderia ficar com as crianças. Então, nestes momentos, os avós têm essa responsabilidade, nós, de buscar os netos. E os netos foram conosco até Sapucaia. No caminho, tocou uma música que estava baixinho. E eles pediram, vô, aumenta o volume. E eu vi aquele interesse pela música e o vô aumentou o volume. E era Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. E eles, quando a música levantou o volume, as crianças estão no ritmo de Natal, estão enfeitando a árvore, estão escrevendo bilhetinhos, ansiosos pelo momento dos presentes. Eles cantaram alto, felizes, o Jingle Bell. E eu fiquei tão emocionada com aquele bolsão de felicidade dentro do nosso carro, que parece que o mundo lá fora, o trânsito, as dificuldades naturais do ir e vir, deixaram de existir. E eu coloquei meus sentimentos, minha atenção na alegria e na felicidade deles, que nos contagiou naquele momento tão feliz. E foi tão feliz que eu elevei a Deus uma prece, que quando nós estivéssemos passando por experiências dolorosas, que eu tivesse um link para este momento. Um link tão simples, tão singelo, mas que nos abriu um importante momento do dia a dia que nos favoreceu. Um momento tão importante. Tenho certeza que os irmãos estão pensando em algum momento que também foram proporcionados, foram agraciados por um momento tão feliz. E são esses momentos felizes que nos dão lastro, que nos dão pés, para que nós possamos abraçar as nossas provas, os nossos momentos difíceis, que devemos, sim, abraçar, porque faz parte da nossa caminhada. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, e a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Aqui nós já temos um link, uma conexão, sabendo que somos simples e ignorantes, criados lá atrás e progressivamente buscando a pura e eterna felicidade. É importante ressaltar que a felicidade ela não é a ausência de sofrimento, mas ela é a capacidade de encontrar um significado e resiliência diante das adversidades e ser tão feliz quanto possível aqui na Terra.
A semana passada, nós estávamos conversando com uma mãe que passou por uma experiência dolorosa e difícil, muito comum nos dias de hoje. A filha saiu para uma festa e estava passando da hora dela voltar. E a mãe começou a ligar para os amigos, para com quem ela saiu e foi, e não encontrava. Não, ela não está comigo. Não, não foi, ela já saiu. Não, ela não está. E assim a mãe começou a se preocupar. O telefone não atendia. Muitas vezes nós não entendemos que às vezes o telefone fica sem bateria. E a mãe começou a preocupar-se, os dois, o casal, e preocupados e não sabiam onde recorrer, como recorrer. Foi aí que a mãe se ligou ao Criador pela prece, rogando a espiritualidade, pedindo a Jesus que amparasse a sua filha e que tudo corresse diante da vontade de Deus, que é misericórdia, que é amor. Naquele momento em que ela estava ligado com Deus, o seu guia espiritual se aproxima e diz: fica tranquila, ela está bem, está chegando em casa. Oh, meus amigos, ela falou para o esposo até adormecer e a filha chegou bem. Nós temos ao nosso lado o nosso guia, o nosso amigo incondicional, que é o nosso guia espiritual. Precisamos ter ouvidos de ouvir. A fé que nos abre condições para orar e ser tão feliz quanto possível aqui nesta terra de provas e expiações. Aí diz assim, mas o espírita é feliz? Não, o espírita é masoquista, uns dizem. O espírita é feliz. O espírito é feliz porque dá um significado à vida. Nós sabemos de onde viemos. Nós sabemos por que nós estamos aqui e para onde vamos. Nós sabemos que a lei de Deus está nas nossas consciências e que somos amados por um Deus que nos criou para sermos felizes. Então, podemos nos conectar com a felicidade. Qual é a senha? Qual é esse ato de ligar, unir, ligação, união? Porque a ideia que fazemos da felicidade, essa é a frase de Leon Denis, a ideia que fazemos da felicidade e da desgraça, da alegria e da dor, varia ao infinito, de acordo com a evolução de cada um. A alma pura, boa, sábia, não pode ser feliz à maneira da alma vulgar. O que encanta a uma, deixa indiferente a outra. Mas à medida que evolui, o aspecto das coisas muda. Assim como a criança, ao crescer, deixa de lado aqueles brinquedos que o cativaram lá atrás, e a alma que se eleva procura satisfações cada vez mais nobres, graves e profundas. Então, meus amigos, nós estamos totalmente ligados ao lugar que estamos na escala espírita. Se depende da nossa condição moral, daquilo que nos agradava e que nos agrada, os espíritos de terceira ordem imperfeitos, a predominância é a matéria, a saciedade dos instintos, os prazeres do corpo, os vícios e hábitos infelizes que envolvem a sexualidade, o comer desregradamente, a propensão ao mal. Agora, os espíritos de segunda ordem, a predominância do espírito sobre a matéria, sem abdicar naturalmente dos instintos, da satisfação, porque estamos encarnados, do prazer enquanto encarnados, mas o nosso desejo é o desejo do bem, porque já somos espíritos bons. Então, a
a conexão com a felicidade precisa ser repensada. Lá naquele pedacinho que foi lido e depois relido por nós do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz: existe um tempo para ser feliz? Responde lá aquela pergunta. Será que existe um tempo? Quais são os nossos objetivos? O prazer, o dinheiro, o poder, a minha família feliz? Projetamos a nossa felicidade no tempo, nas circunstâncias? Muitas vezes, quando nós estamos envelhecendo, e o nosso grupo de amigos, também da mesma idade, uns dizem assim: se eu tivesse essa cabeça e o meu corpo de 18 anos. Todos nós escutamos essa frase. Mas, olha, vamos pensar. Será que Deus fez errado? Que nós, no decorrer dos anos, precisávamos perder a vitalidade do corpo e centrar agora em outros objetivos? Se nós perguntarmos para os idosos hoje: o que tu queres agora, dinheiro ou saúde? Os idosos vão dizer: saúde. Porque já passou o tempo deles valorizarem aquilo que não se pode comprar ali, que é a saúde. Então, a saúde é mais valorizada do que aquilo que eu posso comprar. Uns dizem: quando eu tiver dinheiro, quando eu casar. Outros: quando eu separar. Outros dizem: eu queria ter amizades leais. Outros dizem: eu queria morar em outro país, num lugar com menos preconceitos, um lugar onde podemos confiar nas pessoas, onde não tenha violência nem crimes. Mas quais são as nossas escolhas? Onde está o nosso compromisso? Qual é o solo que nos abriga? O homem pode suavizar, está ainda no trecho do Evangelho, o homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas, conforme o modo como ele encara a vida terrena. Tanto ele mais sofre, como mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Aquele que encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Então ele compreende mais. Então a certeza de um futuro próximo, mas ditoso, sustenta e o anima. Longe de se queixar, ele agradece aos céus as dores que o fazem avançar. As dores que possui. Nós vamos trazer uma história da mitologia grega, que é muito interessante. E rapidinho nós vamos contar. É a história de Deus do tempo, considerado o maior Deus, porque ele era o Deus do tempo. Ele era o filho de Urano. Urano era o céu estrelado, a Gaia a terra, que era sua mãe. Cronos era impiedoso, sobretudo quando é visto em seu aspecto destrutivo. Claro, era o tempo. Ele controlava tudo, inexpugnável que rege os destinos de todos e de tudo. Ele pode devorar tudo quanto desejar. Afinal, ele era o tempo. Para os gregos, Cronos tinha todo o poder, por excelência, por toda a sua existência. Por isso, muitas vezes, ele era visto com uma ampulheta nas mãos. O deus do tempo, Cronos, casou-se com Reia, que era a rainha do Monte Otrice. Tiveram 6 filhos: Deméter, Réstia, Poseidon, Hades, Hera e Zeus. Mas Cronos, quando se tornou Deus, gostou do poder. Eu não sei porque todos gostam do poder. Gostou do poder. E ele, muito perverso, foi advertido por um oráculo que um dia um de seus filhos, já adulto,
ia destroná-lo. Era uma profecia. Então, ele disse: Reia, a partir de hoje, todos os filhos que nascerem enquanto bebês devem ser entregues a mim. Eu vou engoli-los, porque eu não quero que nenhum dos meus filhos nasçam e me destrone e me tire do poder. Então, Rena não podia contrariar o Deus Crono. Ele era o Deus do tempo. Todos que nasciam, ela enrolava num cobertor e dava, e Cronos engolia. Era muito sofrimento, muita dor de perder todos os filhos. Mas ela disse, quando chegou o último filho, ela cansou de sofrer, de chorar, porque ela queria ser feliz. E Reia pensou: eu tenho que modificar essa história. Como eu vou fazer? E teve a ideia de entregar o dito filho para Cronos. Era uma pedra enrolada no cobertor. E o deus Cronos, aceitando, pegou aquele cobertor enrolado, que era a pedra, comeu e ficou tranquilo. Não tinha mais nenhum filho que ia destroná-lo. Ele engole. Rei então escondeu Zeus numa gruta aos cuidados de Gaia, e ele foi criado até se tornar adulto. Ao se tornar adulto, Zeus retorna dando a Cronos uma poção mágica para tomar posse do trono do seu pai, porque afinal ele era Zeus. E aquela poção mágica fez regurgitar todos os filhos engolidos, e assim Zeus fez renascer todos os seus irmãos e assumiu o poder, tornando Deus de todos os deuses, o Deus maior da mitologia grega. E Zeus, criador do mundo e soberano dos homens, criando uma nova hierarquia de deuses, dizem que foram felizes e felizes para sempre. É uma história interessante para que nós possamos pensar nesse tempo de buscar a felicidade, nessa conexão possível. Aí Kardec nos diz nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre e tal a lei. Vamos pensar nos tormentos voluntários de entregar o filho para que o tempo o devore. Lá nos tormentos voluntários vive o homem incessante em busca da felicidade, que também lhe foge, porque a felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade. Então, nós podemos nos esforçar para tal. Em vez de procurar a paz do coração, fomos criados. O parágrafo termina assim: os gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes imperecíveis, e em vez de procurar a paz do coração, única e real felicidade neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará. E coisa singular. Então, aqui fala que a única felicidade real nesse mundo é a paz no coração. É o que menos nós, enquanto homens de espíritos imperfeitos que ainda somos, nos interessamos. Então, essa felicidade relativa depende da posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. 1922, Livro dos Espíritos. Mas quais os esforços
que nós estamos fazendo para sermos felizes? Como espíritas, quais têm sido as nossas escolhas? O nosso caminhar? Então, para nós ir nos aproximando já do final, nós escolhemos Joana de Ângeles e Emmanuel para nos trazer a proposta de observar o caminho que seguimos. Afinal, nós fomos criados simples e ignorantes para buscar a nossa felicidade. Precisamos ter olhos de ver com escolhas oportunas. Diz Joana de Ângeles que a tua tarefa é de espalhar a esperança e valores de paz. Todos reencarnaram-se para progredir, para ressarcir delitos, para libertar-se das paixões inferiores. Aí Joana nos diz que nós estamos programados para a felicidade. Estajar no comodismo ou avançar com decisão? É uma escolha. Permanecer no desvio ou retomar o caminho? Insistir na desdita ou removê-la de si mesmo? Estacionar no trabalho ou crescer com decisão e compromisso pessoal que cada qual deve atender? Realiza o teu mister ou teu mistério com alegria, por mais inexpressivo que pareça. Muitos dizem: mas eu sou tão pequeno, eu não vou trazer benefícios. Olha só o lugar que eu ocupo. Olha o que Joana nos diz. A usina grandiosa tem pequenas peças e implementos que lhe respondem pela segurança. A usina grandiosa é formada de pequenos contributos. A represa formidanda repousa no trabalho operário modesto, tanto quanto no da equipe técnica que a concebeu. Livro Alerta, lição 37. Meus amigos, Emmanuel nos diz que tudo na existência está subordinado a princípios que não podemos desrespeitar sem danos para nós mesmos. E por esse motivo, a felicidade pura e simples é aquela que sabe retirar da vida os seus dons preciosos, sem qualquer insulto ao direito ou à necessidade dos semelhantes. Assim, felicidade é como qualquer recurso que só se adquire valor quando em circulação, em benefício de todos. Isso é que é felicidade. Um recurso que vai beneficiar a todos. Isso é fraternidade. Isso é amor em ação. Em razão disso, saibamos dar do que somos e a distribuir daquilo que retemos em favor dos que partilham a marcha, porque somente a felicidade que se divide é aquela que realmente se multiplica para ser a nossa alegria, a nossa luz, aqui, além, hoje e sempre. Para terminar com Joana, a felicidade não são coisas, meus amigos. Não é nada que se compra, não é nada que se pega. A felicidade é um estado interno, é uma emoção. Abençoa os acidentes de percurso. Muitas vezes, aquele que denominas como desdita segue em direção das metas e verás quantas concessões de felicidade pela frente aguardando por ti.
quem avança monte acima. Pisa pedregulhos é natural, que ferem os nossos pés, mas também flores miúdas e verdejante relva, que teimam em nascer ali, colocando a beleza no chão. Reúne essas florzinhas em um ramalhete, coloca num vaso, ofereça. Tome das pedras pequeninas, fazendo colares, coloque num vaso transparente, num prato, e descobrirás que para a criatura ser feliz, basta amar, saber discernir nas coisas e nos sucessos da marcha a vontade de Deus e as necessidades para a evolução. Nós estamos chegando numa época de pensar no nascimento de Jesus, porque logo, logo é Natal. E logo, logo, um ano novo a recomeçar. Todos os anos recomeçamos. Uma nova história, uma nova etapa. Então, começando um novo momento, festejando um lindo Natal, nós desejamos a todos prioridade, aquilo que nos torna realmente felizes. Que a nossa família, os nossos lares, amigos, que as nossas atividades sejam produtivas e que possam atender a nós próprios, atendendo aos corações que nos ouvem, que nos assistem, aqueles que trabalham, aqueles que estudam conosco na nossa caminhada que escolhemos. Muita paz para todos. Obrigada a esta casa e até uma nova oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigada, Georgina. Então, queridos irmãos, após esse momento em que pudemos receber o alimento espiritual, iluminando nossos corações e nossas almas, lembramos-nos neste momento do ensinamento do Espírito Amigo, do Evangelho segundo o Espiritismo, em que com o título A Paciência, onde esse Espírito nos ensina que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E ensina-nos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Que o Pai misericordioso nos criou para a felicidade, cuja conquista depende de cada um de nós. E que bem sabemos que não vamos encontrar fora de nossos corações. Depositou o nosso Pai querido em cada um a vontade, que é uma das maiores potências. Aprendamos a nos utilizar dessa vontade, aprendendo, servindo-nos dessa vontade e unindo nossos pensamentos a tudo que é grande, que nos rodeia, e aparentemente aquilo que é pequeno é grandioso, porque tudo é obra do Divino Pai. A harmonia dos astros, o perfume das flores, o sorriso de uma criança, o olhar amoroso de um ancião, o canto dos pássaros, tantas coisas que nos rodeiam, Senhor, e que são conexões para a felicidade. Basta que queiramos. E nessas conexões que
guardamos em nossos corações os momentos vividos que nos fortalecem, nos dão coragem, estimulam a nossa fé, para que possamos prosseguir nessa jornada evolutiva para chegar a essa felicidade para a qual o nosso Pai nos criou. E assim, profundamente agradecido, Senhor Jesus, nós encerramos o encontro desta noite, pedindo que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as suas bênçãos de amor e paz. Que assim seja. Abraço amoroso, Georgina Valente, abraço para os internautas e até a próxima semana. Até. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.